Muito bem, pessoal, a gente vai começar o nosso primeiro Mix Podcast. Hoje a gente tem um convidado diferenciado, a gente vai daqui a pouco falar mais sobre ele. Trabalha na comunicação social, já esteve no rádio, na TV, está na TV, está no rádio, e ele vai falar mais sobre essa ascensão, desde um menino jovem aqui de Itapajé até o maior veículo de comunicação do estado do Ceará. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse companheiro da comunicação que vai dialogar, passar esse momento maravilhoso com a gente, conversando sobre essa ascensão. A gente vai abordar muito bem essa ascensão e algumas coisas pessoais também, que a gente não vai deixar ele sair daqui sem contar sobre a vida dele. E ao meu lado, apresentando nesse momento maravilhoso, o Max Pontes. É ele que vai nos auxiliar, que vai conduzir. Na realidade, eu tô aqui só para segurar o piano para ele. Max, boa tarde. Olá, Lindeberg. Então, gente, desde já eu queria pedir para você aí se inscrever aí no nosso Instagram, certo? É Mix Podcast 22 e também no Facebook, Mix Podcast, YouTuber também, tá? Nos acompanha aí para você receber notificações para os próximos entrevistados, né, que nós iremos realizar aqui no nosso Mix Podcast, tá certo? Gente, e o nosso entrevistado de hoje, certo? Ele é radialista, comunicador, locutor publicitário, apresentador de eventos, ator. Ele é jornalista de formação e também comunicador da rádio FM 93. É ele, Lindenberg. O Wagner Venturini, né? Exatamente. Olá, Wagner. Aí. Seja bem-vindo aqui, estreando aqui o nosso Mix Podcast. Tudo bem, Wagner? Constrangido, né? Constrangido primeiro. Tantas palavras. Gente, obrigado, Max, Lindeberg, Jacó, Mano, o Evandro, né? Isso. Prazer estar aqui e prazer mais ainda de ser o primeiro convidado desse projeto aqui. Puxa, é uma alegria muito grande. Esse negócio do podcast tem evoluído bastante, né? É uma realidade hoje. E eu estou muito feliz de ser o primeiro convidado, muito grato a todos vocês, enfim, vou ficar falando muito não, senão vou rasgar cedo demais. Ô, Wagner, como é que surgiu, ou é seu nome, seu sobrenome mesmo, Venturini? É um nome de carreira, artístico, ou é seu nome, sobrenome mesmo? Cara, eu não sei. Não, deixa eu te falar, meu nome é Wagner, né, e nome Wagner mesmo, mas eu não, apesar de que tem coisas na tua vida que elas estão ali e você não vê, né? Você acaba não vendo. E o rádio na minha vida foi uma dessas coisas, por incrível que pareça, eu não via. Até porque quando eu comecei a pensar em profissão na minha vida, assim, depois dos 10 anos de idade, aí eu queria ser bancário, cara. Era a profissão que eu sonhava, até porque eu vou entregar logo na idade aqui, eu tenho 41 anos, esse ano faço 42, né? Eu sou de 1980. E aí eu fui um pré-adolescente nos anos 90. Então, nos anos 90, na primeira metade, ser bancário era um negócio... Você era rico, meu amigo. Se você fosse bancário, você era rico. Verdade. É isso. Então, eu queria ser bancário. Até porque tive um tio, já faleceu, que Deus tenha, que era do Banco do Brasil e tal, e o cara tinha 4 casas aqui, em Itapajé ou mais e tal, enfim. E aí eu pensava, é isso aí que eu quero. E aí eu pensava nisso, não pensava em rádio, mas já ouvia muito rádio nessa época, 10, 11 anos, ouvia rádio demais. E aí, quando eu entrei no rádio, mesmo que foi assim, bem de uma vez, aí o cara falou, tu precisa de um sobrenome, pode ser só Wagner. Aí eu pensei, putz, cara, e agora? Abreu não cola, Wagner Abreu, que é o meu nome. Acho que não ficava legal. Wagner Silva, Silva é um sobrenome muito comum, né? Comum. Muito, tremendamente comum. E Oliveira, que é o outro sobrenome que eu tenho, todo radialista é Oliveira. Todo radialista é Oliveira. Verdade. Aí eu disse, mas e agora? Aí o cara, bora meu filho, bora, arruma aí, vai estreia dia e tal. Aí eu, mas bota Silva. É um dos meus sobrenomes. Só que eu não gostava.
Não gostava. Não acho que casava legal. Wagner Silva, não achava legal. Mas foi assim, bem pelo imediatismo. Aí o Venturini, e aí eu fiquei com aquela coisa eu preciso mudar. Tem que inventar, né? E aí o Venturini veio depois, lá na frente, eu vou pular um pouco a história, na cronologia. E quando eu me mudei para Fortaleza, eu disse, é agora. O pulo do gato é agora. E aí eu vou ter que arrumar um nome. Aí eu vou pensar num nome bonito aqui e tal. Aí eu optei Venturini. Não lembro por que a escolha, não lembro mais. Mas eu achei que era bonito. Hoje eu não gosto mais. E aí eu optei Mas é Venturini show. na hora que eu mudei. E aí as pessoas daqui na época não acolheram bem. Porque eu já tinha 7 anos de rádio aqui e todo mundo me conhecia como Wagner Silva. E Isso. muita gente veio comentar que, você ficou boçal, bicho. Puta, esse negócio aí de Wagner Venturini, tu ficou estrela, não sei o quê. E tem nada a ver. Quando eu cheguei lá, eu descobri que, se não todo, a grande maioria dos radialistas que eu conhecia não tinha o seu nome de origem, de registro, no nome profissional. Aí eu fui aceitando mais, o pessoal do comercial dizia, você é um produto, você tem que vender, o seu nome tem que ser aceitável. Por exemplo, vou dar um grande exemplo aqui, o Evaldo Costa, vocês devem Sim, conhecer. sim. Quando eu cheguei na FM 93, ele trabalhava lá. Uhum. E o nome do Evaldo Costa é Euvaldo, não é Evaldo, é Euvaldo, lá no registro. Comercialmente, não soa bem. Péssimo. Não soa bem. Todo mundo ia chamar ele de Evaldo. Assim como o Gleudson Rosa, que não é um nome tão comum, Gleudson Rosa, todo mundo chama de Gledson, 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 Gledson. Ele não quis mudar, lógico, ele quis manter o nome que é dele, que é um direito dele. Mas, por exemplo, eu acredito que esse negócio do Evaldo foi por isso, para não correr esse risco de todo mundo ficar Evaldo, Evaldo, Evaldo. Ele botar Euvaldo, ele mudou. Entendeu? É isso aí. Samantha Marx é a famosa Maria Socorro. Yeah. Entendeu? Olha aí. Uhum. Samantha Marx é a Maria Socorro Marx. Entendeu? Então, interessante. Samantha Marx soa comercialmente muito bem. Isso. Né? Por isso Beto Porto Alegre, que trabalhava lá, nunca foi Beto Porto Alegre. É Roboan. Soa bem? É verdade. Você prefere Beto Porto Alegre? Entendeu? Paulinho Leme nunca teve Leme no nome. Nunca. Mas soa bonito pra caramba, né? Ó, dá gosto de dizer Paulinho Leme, né? É isso. É bonito, né? Eu- Lói Filho, a voz mais romântica do rádio, bonito, né? Lói Filho. É o famoso Zé Maria. olha aí. É Entendeu? isso. Wagner, fala pra gente aí de onde você é, né? Sei. Itapajé, Ceará, terra da banana, do bordado, da paçoca. Olha aí. É de nós, daqui. Mais precisamente de que bairro? Da Rua do Açude, meu Olha, amigo. rapaz. Lá da Rua do Açude. Nascido lá no hospital lá de baixo. Como é o nome? Hilda Biapina, né? Isso. Ibiapina. Isso. Pois é. Bom, E nascido lá em 1980, no dia 19 de novembro, por volta de 5h30 da tarde. Deve ser por isso também que eu sou tão apaixonado por pôr do sol. Nasci nessa hora aí, lá no hospital lá de baixo. Aí, sou filho adotivo, mas conheço meus pais e tudo, né? Uhum. Enfim, foi um processo onde os meus pais viraram tios e os meus tios viraram pais. Foi uma inversão. E aí eu vivi a vida toda ali na Rua do Açude, em frente à Praça do Ginásio, uma das praças. A última, indo daqui para lá. jogava muita bila aí, peão. Peão nunca foi muito bom. Nem bila, mas bila eu já sabia. Peão eu não era bom naquela arte de Rodar. de soltar ele assim, eu apanhava muito para fazer aquilo, às vezes caía no dedo. Aí eu, não, bila é mais suave. Pronto. Aí eu ia na bila. Perdia toda vez, mas pelo menos eu sabia. Tá joia. Aí o Wagner, itapajaense, iniciou programas nas rádios comunitárias de Itapajé. Como foi até Mas chegar a 93? foi para ir bem do começo mesmo, se vocês quiserem. Pode ser. Fica à vontade. Quando eu tinha 10 anos, eu ganhei uma TVzinha daquela, vocês devem lembrar, não sei.
não sei quantos Sim, anos. sim. O É Lindenberg TV não rádio, lembra não, né? que é TV e mais rádio. novo. A 13 polegadas ou Não a que você 14? seja velho, viu, Max? Mas é porque você é mais Mas experiente. deixa eu te falar, eu sou praticamente da tua idade, cara. Eu tenho 42 anos. Então pronto. Né? Então você lembra. Já 1980. entregou, você lembra. Pronto. Lindenberg aqui não lembra não. Não, aqui é criança. Mas era muito sucesso, né, nessa, né, anos 90, aquela TVzinha de tamanhinha, portátil, Cheguei a preta e ver. branca, Pois é, que era rádio e TV. Lá. rádio Rádio e TV. Pronto, eu ganhei uma daquelas quando tinha 10 anos. E aí eu ouvia rádio por ela. E nessa época, como Itapajé não tinha rádio, né? Aí você tinha uma captação do som de algumas rádios de Fortaleza local. O som era local, né? Você falar para uma plateia hoje de internet que não precisa subir e botar um bombril lá em cima. Exatamente. É meio louco, porque hoje você acessa pelo celular em qualquer lugar do mundo, né? Isso. Mas naquela época era só via rádio, você tinha que botar em cima da casa uma antena, botar um bombril, uma coisa assim. E também eu ouvia no trabalho do meu pai, cara. Eu ouvia muito rádio no trabalho do meu pai. E ele trabalhava na Codagro, na época era Codagro, que depois veio a se tornar SEDAP. Eu não sei bem se era uma loja de produtos, era uma loja de produtos agrícolas, mas se eu não me engano, ligada ao governo. O governo do estado. Eu não me lembro bem se tinha isso, esse vínculo, mas era uma loja de produtos agrícolas. Okay. Meu pai trabalhava lá. Essa loja, por ironia do destino, ela ficava onde é hoje a Atitude FM. É exatamente lá, onde fica hoje o prédio da Atitude FM. Era essa loja que meu pai trabalhava. Seu Duda, seu Dudinha. E eu ficava lá com ele à tarde, saía do colégio de manhã e à tarde com ele para o trabalho, ouvia todo dia FM 93, todo dia o Beto Porto Alegre apresentando o Disco Show da FM 93, vem aí, primeiro lugar, música e tal. Todo dia eu ouvia isso, todo dia, tá ouvindo isso aí. Pegava local. Aí aquele prefixozinho, para CYC 405, na época, cara, não sei por que cargas d'água. Eu ouvia esse prefixo, me dava um negócio. Eu ficava pensando na capital, eu não sabia o que era. Hoje eu sei. Porque entendeu? E aí eu era muito ouvinte nessa época e depois a adolescência foi chegando, eu passei a ouvir a Rádio Cidade, que foi a minha maior escola mesmo, foi a Rádio Cidade. A FM 93 eu ouvia mais pelas músicas. Na época eu gostava de música popular. Hoje não tanto. E as rádios que você trabalhou aqui em Itapajé antes de... Pois é, aí eu comecei essa vida de ouvinte e aí depois eu migrei para a Rádio Cidade, né? E aí, isso anos 90, começo dos anos 90, tinha uma explosão. Teve uma explosão de equipes de som mecânico que era... não sei se o Max vai lembrar, o Lindenberg não vai saber, porque é um jovem. A questão eu ouvi falar muito das equipes daqui. Pronto. Pessoas que viveram, claro, né? Aqui tinha um agito som, cara. Sim. Aqui tinha um agito som. Que basicamente é uma muralha de som. Quando falo som mecânico, é porque não... eram músicas tocadas da fita, não tinha uma banda executando as músicas ali, então é som mecânico, né? Aí um DJ tocando música, pronto, basicamente. E aí teve uma explosão, um boom nos anos 90, final dos 80 para os 90, aqui no Ceará, mais precisamente em Fortaleza, de equipes de som mecânico. E aí esse som mecânico era o quê? Aquelas festas dançantes, na época não chamava baile funk, até porque o estilo também não tinha esse nome, era balanço, chamava balanço. O Jacó e o Ezequiel, se eu não me engano, foram muito. E aí tocava os balanços, neguinho ia lá dançar e tal. Eu era muito novo na época, mas eu comecei a dar umas fugidinhas de casa para ver como era aquilo. Eu também, já fiz isso aí. Aí, e essas equipes de som de Fortaleza, invariavelmente eram comandadas por locutores de rádio, certo? Tipo assim, eles estavam, o DJ ia lá tocando a música e tal, aquela coisa. Aí chegava um momento do ápice, que tinha explosão, não sei o que e tal, aí entrava os caras, e aí galera, não sei o que, aí botava todo mundo pra dançar e ficava cantando umas músicas, dizendo um refrãozinho, botando o povo pra interagir, eles dançavam junto, eram os chamados animadores. Os animadores eram locutores de rádio. Glériston Oliveira, William Hurt, Guido Maia, Alex Viana, Banana, Al Júnior, Tony de Sá, Fran Silveira, essas pessoas aí, Wellington Braga,
eram todos locutores de rádio, entendeu? Então eram os animadores das equipes de som de Fortaleza. E aí aqui, por intermédio do Zé Ayrton, Laranjito, como queiro, e o Demas, eles frequentaram um baile de uma equipe chamada Agito Jovem, de Fortaleza, que era animada pelo Fran Silveira e Tony de Sá. E aí eles, pô, vamos montar uma dessa lá em Tapajé? Bora. Aí Agito Jovem, né? Agito Som. Então, botaram, chamaram o Zé do Som, que era da equipe Comodoros, do saudoso Wellington, morreu há poucos dias, cara. E aí o Zé fez a zoada toda acontecer e eu vendo aquilo aqui, aquela coisa, ouvindo rádio, Gladstone Oliveira, que era da turma de circuito, eu disse, cara, isso é muito legal. Eu comecei a frequentar os bailes do Agito, pivete mesmo. E aí, um belo dia, gente, se vocês quiserem interromper, pode interromper. Quem é Gogó Teixeira? Quem? Gogó? Gogó Terror. Gogó Terror. Vamos Gogó embora. Terror. Gogó Terror. Bora Chacol. lá. Sim, aí eu comecei a ir para esses bailes. Gogó Terror. Eu fugia, né? E aí, eu comecei a ir para essas festas de balanço, né? Zé do Som lá no comando e aquela coisa toda. E a gente formou uma galerinha de dança que dançava aqui, né? Que era chamado Conexão Funk. Eu, meu irmão, Siddhartha, o Cuca, Franciscarmo. Lembro Dançava demais. muito. Sim. O Sérgio, também, primo do Cuca, que é contador. O Franzé, que é contador, são amigos ali, os meninos. O Dânio, que mora em Sobral, a gente formou uma turminha ali. Aí a gente se aproximou do Anchieta, que tinha outra turminha. E aí a do Anchieta era Gogó Terror e a nossa era Conexão Funk, que foi o Anchieta que batizou a nossa também. Aí a nossa chegou muito na dele e tal, o Anchieta, cara, bora fazer uma só. Aí ficou o Gogó Terror, era o nome da turma que dançava. E a gente chamava muita atenção, porque basicamente a Gogó Terror era o quê? Um monte de garoto que dançava igual. Porque enquanto na festa todo mundo dançava solto, cada um ali na sua, a gente dançava igual no passinho. Então chamava muita atenção, muita mesmo. Era uma coisa demais. Aí foi na época que o funk começou a ganhar uma ascensão no Rio e aqui respingou, né? Aí começou aquelas histórias de arrastão, de não sei o quê. Aí começaram a dizer que a gente era uma gangue. Tinha muito disso. Olha a minha cara de gangueiro. Mas nem era só um grupo de adolescente que dançava. Falando em funk, Wagner, mais uma vez o Lindenberg não é da época dele, né? Mas ele sabe. Ele sabe, ele é um cara inteligente, O pesquisador. meu movimento funk foi no início dos anos 2000, foi quando eu já estava começando Já era a o bonde entender. do Tigrão, já. Já, justamente, já era o Furacão 2000. O bonde do Tigrão já tava saindo. Já. Tava saindo do Na minha movimento. época, eu lembro demais, não sei se tu vai lembrar de um funk, era o Melô da Perereca. Já ouviu falar? Era um instrumental, né? Era instrumental. Parará. Aí eu lembro que a gente se reunia lá, fazia uma roda lá, aí era cotovelada, era pesada, aí fazia assim, porque tinha que fazer a roda para um cara dançar Sim, dentro. eu me dei muito mal nessas Não sei rodas. se já lembra disso aí, o Melô da Perereca. Eu me dei muito mal nessas rodas, bicho. Levava murro na barriga. Cara, tu é louco, Tinha muito disso. muito disso. Inclusive, hoje, o pessoal, na minha época pré-adolescente, ali no início dos anos 2000, a galera começava a fazer isso ao som das organizadas, que é uma coisa bem mais atual, né? Bem mais. Mas era no outro esquema. No outro esquema. Era. Aí, cara, a gente tinha Gogó Terror e tal, aquela coisa. E até então a gente não tinha visita de nenhuma equipe de som de fora daqui. A gente conhecia, a nossa referência era o Agito Som, o Zé do Som, aqui e tal, que era muito grande. Hoje eu sei, hoje eu tenho essa noção. Na época a gente tinha aquele complexo vira-lata de achar que o Agito era inferior. O Agito era foda, cara. O Agito era bom. Era bom. A gente aqui não sabia e não valorizava, mas o Agito era. Felizmente. E aí, depois começou a vir uma por uma. Veio uma equipe chamada Arroz com Fumo, que era do seu Emanuel Gurgel, também, dono do Mastruz com Leite, que já era banda, né, Mastruz. Mas ele tinha uma equipe de som mecânico, Arroz com Fumo, DJ Neném e tal. Veio lá para ABB. E aí depois começou a vir a Turma da Califórnia, outra equipe de som mecânico, animada por quem? Paulinho César e o Wellington Braga. O Wellington Braga tem uma voz espetacular.
Na época ele era da FM 93. Aí, cara, você vê o Wellington Braga, bicho, era uma coisa assim. Você viu, na época, bicho, locutor tinha um status de artista, entendeu? É como você vê hoje um youtuber, pronto, Isso. Imagina. né? Hoje em dia você fala que é locutor, é. Tudo bem. Mas você fala youtuber, Opa. você é o cara, né? Pronto. Então você vê hoje na época você vê um Wellington Braga da caramba, o cara da FM 93 animando ali na tua frente, você achava do caramba, né? Aí depois o Anchieta foi, cara, preciso conseguir trazer. O Anchieta era fã da turma do circuito. E a turma do circuito era a maior de todas. Rivalizava ali com o Agito Jovem. Para os novinhos de hoje, vamos lá. Eu vou dizer para vocês aqui, vocês, crianças. A turma do circuito era como se tivesse hoje aqui chão de avião. Para vocês entenderem o tamanho do impacto que era. Turma do circuito em Tapajé era chão de avião, certo? Então, o Anchieta naquele sonho de trazer a turma do circuito. Um belo dia, o sonho se concretiza. O Anchieta trouxe a turma do circuito. Cara, quando o Glériston Oliveira, que era o cara que apresentava o Bom Dia Cidade, que eu ouvia todo dia, para mim o maior programa de rádio de todos os tempos, que eu já ouvi. Era foda, com perdão da palavra, era muito bom. Na Rádio Cidade, 99.1. Quando o Glériston Oliveira subiu no palco, dando aquele boa noite Tapajé e dançando ao lado do Décio Luiz e do Guido Maia, eu lembro o Anchieta com os olhos marejados abraçando meu irmão, como quem diz assim, conseguimos. Entendeu? Era realmente um acontecimento. A turma do circuito em Tapajé era um acontecimento. Aí foi esse universo que foi me trazendo pro rádio. Ver o Glériston Oliveira. Eu lembro que quando o Glériston subia no palco, não tinha mais baile pra mim. Eu ficava babaca, assim, assim, sabe, bobo olhando pro cara, embasbacado. Os caras, ei, a Gogó Terror, ei, bora dançar. E eu olhando pro cara, entendeu? E nem sonhava, juro, nessa época eu não sonhava em ser radialista. Eu gostava do baile, de ver o cara lá e tal. E aí, para quem não sabe do que eu tô falando, você bota lá a turma do circuito no YouTube, você vai ver, tem alguns vídeos. Pra você ter uma ideia do tamanho da importância. Tem um dos vídeos que a turma do circuito em Fortaleza está inaugurando uma avenida, que é a Avenida Independência, lá na Barra do Ceará, no Quintino Cunha, mais ou menos naquela região. Ela era chamada para esse tipo de evento, inaugurar avenida, viaduto em Fortaleza. Era um negócio gigante, gigante mesmo. E aí, vendo isso, essas coisas, eu fui meio que me sendo tragado por esse universo. E aí aqui tinha um agito som. Chegou uma época da minha vida, 13 para 14 anos, que eu tinha um primo que trabalhava lá, montando o som, pegando nas caixas, pegando no pesado. Um primo meu e tudo. E aí eu vou entrar nesse negócio aí. O Siddhartha já tinha meio que entrado, cantava uns rapzinhos aqui e ali, o Zé chamava ele. E aí isso eu queria cantar. Meu negócio não era rádio, era o som. Né? E aí eu comecei a botar umas caixas de som ali, enrolar aqui, que eu não tinha força, era pivete. E nem, enfim. E aí minha mãe ficou louca, né? Pelo amor de Deus, tu tá nesse negócio e tal, não sei o quê. Aí um belo dia eu fui eles tinham um negócio de ensaiar. O Zé, o Fábio, que é o filho do Laranjito, que é locutor também, o Fábio Henrique. Fábio Henrique. O Fábio Henrique Sim. começou no Agito Som, cara. Ele é filho do dono. Um belo dia lá no meio do baile, lá no Barra Mansa. Saudoso Barra Mansa. Deram lá o microfone pra ele, o moleque abriu a boca, estrondou tudo. Disse, caramba, esse cara pode. Aí o Zé Ayrton botou, é meu filho, bota aí. Ele começou a animar junto com o Zé e foi aquela coisa. Aí o Fábio já tava e tinha o Pica-Pau também, que é o Alexandre, na época parceiraço meu e tudo, né? E aí eles, num dia de ensaios, eles cantando lá, ensaiando, não sei o que, no estúdiozinho do Agito e eu lá acompanhando, de boca, né? Aí o Zé olhou e me entregou o microfone. Pronto. A partir dali, a minha vida mudou completamente. Entendeu? Porque foi a partir dali que tudo teve início. O gatilho. Eu cantei, ali ele ficou, caramba, sabe todas, não sei o quê. Eu ouvia muito funk na época, né?
sabe tudinho. Domingo tem coragem de subir no palco? Eu disse, claro, lógico. Oxi. Morrendo de vergonha, porque eu sou muito tímido até hoje. Mas fui. Aí subi e tal, aquela coisa. Foi um desastre. Mas fiquei no pé dele. Aí ele começou a me chamar. Aí pronto, comecei a rodar o Ceará com agito. Conheci muitas cidades com agito. E aí fora você é rei, né? Aqui não, mas fora você sobe no palco, né? Ninguém te conhece, você é rei, né? Aquela questão da vergonha, aqui ela é muito forte. Lá fora ela você é não tem vergonha, não. Você imita até um macaco, né? É. E aí, pô, os bailes mais quentes eram em Uruburetama. Você subia e tal, aquela... não sei o que, enfim. E aí, pronto, o meu caminho foi inverso. Eu não comecei no rádio, comecei em equipe de som. Foi. E depois de equipe de som, eu acho que foram duas pessoas fundamentais na minha vida. Que foi o Zé do Som, primeiro, que deu essa oportunidade e tudo, né? E eu vendo ele trabalhar ali com o público, aquela coisa toda, bicho, foi uma escola. Tem gente que hoje meio que banaliza. Porque o problema do Zé é a superexposição. Ele tá em tudo, entendeu? É isso. Aquela coisa que você falou, que o santo de casa, né? O Zé é o santo de casa. Mas, bicho, quando a gente pisava em Uruburetama, por exemplo, eu lembro que uma vez ele disse para mim e pro Magal, era outro parceiro de palco, o Magal, filho do Lau. Sim. O Magal também estava sempre no palco também. O Magal hoje é só jogador, né? Ele peleja. E aí a gente estava no baile em Uruburetama e em Uruburetama fervia, cara, o baile fervia. O Zé disse, vocês dois sobem e quando vocês estiverem segurada a onda, eu subo, porque a gente estava sem DJ, o Zé ficou embaixo tocando, soltando as músicas. Sim. Aí a gente subiu, né? Baile fervendo e tal, aquela coisa e tal. Aí quando a gente sentiu que o negócio tava legal, a gente, vamos chamar agora um grande brother da gente, sei o que, Zé do Som. Véi, quando a gente chamou o Zé pra subir no palco no Bretama, ele foi ovacionado. Entendeu? Sim. Ele foi ovacionado. Todo mundo foi à loucura com ele. E ele chegou e tal, e não sei o que, e já era. Tomou de conta. E ele me ensinou. Com isso, eu aprendi vendo. Porque ele pode aqui e ali ter aquelas escorregadas, não sei o quê. Mas ele é um cara que ele tem uma segurança tremenda de palco. Ele tem uma sensibilidade para entender o que é bom para o público, o que segura, o que não segura. E ele dizia uma coisa que eu nunca esqueci, que é muito verdadeira. Depois eu vim a ouvir de outras pessoas. Entre seguro, não entre com medo. Se você for pedir uma interação do público, como ele gosta muito de dizer, cadê a torcida do Flamengo? Não vá timidamente, vá seguro, entendeu? Ele tem isso. Ele não tem medo da vaia. Não tem. Entendeu? É uma coisa que eu ainda preciso aprender muito. Eu não tenho, não ter medo da vaia. Ele não tem. Entendeu? Então foi aí que eu comecei. E a partir daí foi que eu acredito que o Anchieta, vendo que eu já trabalhava com microfone, público, me deu a oportunidade de gravar. Eu comecei no rádio gravando comercial, entendeu? Porque se vocês quiserem interferir, interfere, porque eu não estou deixando mais nem vocês perguntarem. Tranquilo. Porque tá bom, tá tomando justamente o rumo que a gente imaginava que iria tomar. Tá chegando agora na rádio, né, Wagner? Chegando no rádio. Aí eu vou voltar. Porque já existia, eu não lembro bem qual foi o ano que começou a Rádio Guanaceses. 1991. Pronto, 91. Isso. E aí a gente não tinha muita gente, tinha o Dr. Sebastião Neto, né, que era espetacular. O seu Isacli Montenegro e tal, essas pessoas que já tinham uma experiência com rádio e tudo. Isso. Sebastião Neto tinha uma ascendência muito grande na capital, amigo do Gomes Farias, enfim, essa galera. Tinha participado, inclusive, de coberturas de Copa do Mundo já. Sim. Tinha sido parte dessa história. Sim, espetacular. Sebastião Neto. E outra, o Toca Tudo, que era o programa dele. Icônico. Toca Tudo, comando Sebastião Neto. Quem era a vinheta? Gomes Farias. Gomes Farias era o cara que fazia a vinheta. É aquela trilha bem peculiar. Era esqueci o nome dos caras que foi aquela trilha, cara. É icônica aquela trilha. Eu esqueci o nome, é uma banda aí. Enfim, o que o Dr. Sebastião Neto falava era lei, meu amigo, era lei. Eu nunca me esqueço. Minha mãe perdeu um óculos de grau. Acho que ela esqueceu lá na Praça do Jauro.
Ela disse, eu vou falar com o doutor Sebastião, que era vizinho dele. Cara, ele falou, o óculos estava na mão. Apareceu o óculos. O que ele falava era lei, entendeu? Ó, óculos tal, não sei o quê, lá na Praça do Jauro. Aí o cara foi lá entregar, entendeu? Interessante. Enfim. E aí a Rádio Gonassés foi a primeira emissora em Itapajé, um AM, né? E tinha lá seu Zaclin Montenegro, que foi quando eu fui conhecer quem estava lá era ele. Saí apaixonado. Eu olhei para aqui, achei. E ainda assim não me tocando, que eu estava entrando no universo, ainda não me tocando, ainda não saí com aquele sentimento, eu quero fazer isso. Saí apaixonado, mas não foi uma paixão que não se revelou. Eu não sabia o que era. Era um negócio que estava aqui, mas eu não sabia o que era. E aí, em 96, começou esse boom de rádio comunitária. Isso. Nos interiores. E aí aqui pintou a 100.7. Foi a primeira rádio comunitária de Itapajé, que era lá nos fundos do Mercantil Serve Lá. Não sei se hoje ainda é Serve Lá, do seu Tony. Sim. Mudou. Atualmente é Americanas, né? Lojas Americanas. Aí ele mudou para o prédio mais próximo. Pronto. E aí era lá nos fundos mesmo, no almoxarifado do Mercantil Serve Lá, na época. 100.7. 100.7. Eu sou antigo, gente. Eu chamo a praça. A praça que vocês chamam da Assembleia, eu chamo Praça do Povão. É igual o Beco do Careca, né? O Beco do Careca já tentaram batizar de outros nomes, mas não teve jeito. Sempre será Beco do Careca. É imortal. E aí, cara, o Anchieta foi um dos primeiros a ser chamado, né? Porque aí, sim, já tinha uma carência maior de profissionais, porque todos estavam na Gonassés, e a Gonassés, inevitavelmente, teve que inventar profissionais também, porque de experiência tinha o Dr. Sebastião Netzer, o Zacli, o Dr. Helder era um cara que gostava muito de rádio, né? Rios Lousada. E aí o Dr. Eldo foi chamado para, né, acho que na época ele não estava mais na Gonassés, foi chamado para dirigir a 100.7, né? E aí ele chamou o Enio, que é filho dele, para ser operador, e chamou o Anchieta também e tal. Aí o Anchieta, 96 para 97, criou um programa de funk, chamou o Luizinho, que ainda hoje é chamado Luizinho do Rádio, Exatamente. né? Pronto. E aí, o programa do Luizinho era estouro, meu amigo. Era estouro de audiência. Ele era a Samantha Marques de Itapajé. De 8 ao meio-dia só dava ele. Na 100.7. E aí, o outro programa que fazia zoada demais era o Top Mix. Era funk. Era o Anchieta. O Anchieta, num determinado momento, depois de ter me chamado para gravar comercial, comecei a gravar porque começou a aparecer lá no estúdio dele comercial para gravar e não tinha locutor mesmo. Ele não era um cara de voz e eu também nem era. Não era, eu tinha 16 anos, imagina a voz de voz começando a mudar, né? Começando a mudar. A hora tá grossa, outra hora tá fininha, não sei o quê. É isso. Aí o Anchieta, faz aí, não tem outro, vai tu. Né? Cara, eu nem sabia, né? Aí eu gravei, a primeira propaganda que eu gravei na vida foi pro SCC, o Encontro de Casais com Cristo. Foi uma chamada volante. Aí começou a aparecer, o Anchieta faz tu. Aí eu fui fazendo. Aí fui fazendo, começou a aparecer para comercial para 100.7. O Anchieta tinha esse programa de funk e sentiu a necessidade de ter um parceiro. Aí eu era meio que um Louro José, era meio que um xaropinho. Eu participava ali do programa de funk do Anchieta e o pessoal começou a gostar, foi legal. E o Dr. Eldo ouviu, era o diretor da rádio. Saudoso Dr. Eldo, pessoa incrível, maravilhosa. E aí ele dizia, rapaz, aquele jeito, esse menino tem a voz boa, é o besouro, chamava de besouro. É o besouro, rapaz. A voz dele é grave, não sei o quê. Aí ele perguntou, mandou o Anchieta perguntar se eu aceitaria ter um programa solo, né? Mais popular. E dada a carência de preenchimento de espaço da programação, não tinha gente, não tinha radialista, né? E eu não era. Aí eu aceitei, pronto. Aí foi quando eu comecei no rádio aqui. Foi a primeira rádio, foi a 100.7, fazia um programa chamado Rádio Mania, e foi esse aí que me pressionou a ter um sobrenome. Como eu disse lá atrás, porque no programa de funk era só Vagnão, Anchieta, Vagnão, não sei o quê. Aí não tinha sobrenome. Mas quando eu assumi um programa solo, aí eu fui obrigado a ter um sobrenome. Bota Wagner Silva. Aí ficou de 2 da tarde às 4. Era o Rádio Mania. Popular. E em relação a... Você falou, aí daqui você trabalhou nessas rádios, né? 100.7,
né? Depois Aí, foi Avaí. Avaí, pronto, também trabalhei na Avaí. Aí você foi para Fortaleza. Aí como que foi a tua experiência lá Foi para um longo chegar até caminho. 93? Foi um longo caminho. Um longo caminho. Apareceu Avaí, eu fui para Avaí, aí depois aprendi muito, cara. Avaí foi uma grande escola também. A 100.7 e a Avaí foram grandes escolas para mim. Imagina. E aí, até porque a Avaí já era dirigida pelo Anchieta completamente, né? E aí, enfim, a gente colocou em prática o que a gente sensitivamente achava que era certo. E aí depois apareceu o rádio comunitário também em Irauçuba. Eu fiz umas rádios comunitárias lá. Hoje, cara, tô falando de um comerciante que é uma realidade em Tapajé, uma pessoa muito querida e um grande amigo meu que eu quero muito bem, cara. Que é conhecido hoje em Tapajé, mas eu conheço há mais de 20 anos, hoje vocês conhecem como Rochinha, né? Uhum. Da Pronto, Rocha. eu conheço como Da Rocha. Da Pronto, o Rocha. Da Rocha é um grande amigo meu e foi um dos caras que teve uma rádio comunitária em Irauçuba e me chamou para lá. Olha aí. E aí trabalhei por lá também. E aí passei um período na Guanaceres também, foi curto, bem curto, fiz um programa lá, também foi legal fazer rádio AM. E aí Tabosa também depois o Tabosa me chamou. Tabosa também foi outro cara a quem eu devo muito. Tabosa Filho, devo muito. Ele me chamou para ele não tinha, foi meu vizinho por muitos anos. Mas ele começou a ouvir que eu era do rádio, ele começou a, pô, esse menino é bom, esse menino é bom. O doutor Sebastião Neto também, uma vez, pô, tu é bom e tal. Venci na vida, né? Tabosa e o doutor Sebastião Neto, os grandes nomes daqui dizer que você é bom, aí você, né? Você acredita mesmo que é bom, né? Até acreditei. E aí, o Tabosa me chamou para Bela Vista, foi outra rádio que surgiu, que aí foi a última que eu trabalhei aqui. Aí fiquei lá um bom tempo, e aí chegou eu comecei a sentir a necessidade de me profissionalizar. Porque radialista, assim como ator e jogador de futebol, ele precisa de um registro na DRT, Sim. né? É um tipo de profissão que precisa desse registro para você dizer assim, eu sou, realmente eu sou. E aí o Tabosa já tinha, o doutor Sebastião Neto e tal, esses figurões já tinham. E eu comecei a falar, Tabosa, bicho, eu quero me profissionalizar, eu quero fazer o curso do sindicato, tirar o registro do sindicato dos radialistas. Aí ele começou a lutar, a ver quando é que tinha, porque não era sempre que tinha. Uhum. Aí ele... E o curso de radialista era assim, você tinha que fazer só que para você fazer, você precisava ser indicado por uma rádio. E essa rádio não podia ser uma rádio comunitária, tinha que ser uma rádio comercial, como é o caso da Guanaces, uma rádio autorizada, que rádio comunitária na época era tido como rádio pirata. Até, Isso. Verdade. né? E aí o Tabosa conseguiu essa indicação através do Mário Salles, que é filho do Júlio Salles, grandes comunicadores de Fortaleza, da Rádio Assunção. O Tabosa amigo ligou para o Mário, Mário, estou com o menino aqui, ele é bom, dá uma indicação para ele fazer o curso. Aí eu fui lá buscar a indicação assinada pelo Mário Salles e tal, e fui fazer o curso de radialista. Aí fiz, terminei, concluí e tal, carteira na mão, olhando, apestalhado, eu sou profissional agora. Eita. Isso era 2002. Aí quando eu me profissionalizei, cara, aí eu senti a necessidade de ir embora. Porque rádio em Itapajé na época já não dava mais, assim, só dava para duas pessoas, pro Tabosa e o Zé do Som, que eram os caras, os grandes nomes mesmo da época. Quem tinha audiência, né? Quem tinha uma enorme audiência. Se eu chegava nos comércios daqui para vender, ó, eu sou o Wagner Silva, você trabalha na rádio do Tabosa, né? Tá bom, eu já fechei com ele. Você trabalha na rádio do Zé do Som, tá bom, já fechei com ele. Grandes nomes, cara, inegáveis, grandes nomes, não podia lutar contra isso. Aí eu comecei a sentir também a necessidade de ir embora, não só por isso, por outras coisas. Eu queria mesmo me aventurar. E eu sentia que eu ia conseguir trabalhar em uma grande rádio de Fortaleza, só não sabia que ia conseguir na melhor. Justamente na melhor. E aí eu comecei a ser mala mesmo, assim, o povo chama mala de rádio. Comecei a visitar. Aí os caras ficavam olhando, não sei o quê. Aí eu descobri que uma amiga minha, Geisana, que era amiga minha que morava lá na rua de uma tia, lá da Barra do Ceará, amiga de infância, cara. Trabalhava em rádio. Geisana, trabalhava na Rádio 100.
Tá tudo bem, tá tudo 100, não sei o quê. Aí eu disse, Geisana, eu trabalho na Rádio 100, cara, pelo amor de Deus, me consegue um teste lá, que chama de piloto no rádio, né? Aí ela, tá. Aí ela conseguiu um piloto pra mim lá. Aí eu fiz o piloto com o Kennedy Soares, grande Kennedy. O Kennedy gravou lá o piloto, aí disse, cara, tu é bom, grave, a voz aparece já no grave. Enfim, tu é muito bom, mas aqui quem contrata é o Franzé Loyola, que era o dono da rádio. Aí ficou nisso, né? É bom, mas a gente não tá contratando e tal. Aí eu fui frequentando a Tempo FM, ia em todas as rádios eu ia, cara. Aí chegou aquela hora que tu esmorece. Não dá mais. Vou tentar mais não. Um belo dia, o meu tio, Ezequiel, que é ouvinte, assim, assíduo de rádio, disse assim, ei, na 93 está tendo um concurso. DJ por um dia. É um concurso atrelado na TV Diária. Eu já tentei demais. Já tinha tentado até um concurso de DJ, de VJ na TV União, que nem era minha na época, o negócio era rádio. Mas eu tentei, só para ver se entrava no meio, né? E fui reprovado no concurso da TV União. Aí eu já levei tanto não quero mais não, quero tentar não. Ele ficou, vai, mano, vai, vai. Um belo dia eu resolvi ouvir, aí fui ouvir a 93 para ouvir a chamada, como era. Aí eu cheguei para outro tio meu, tio Branco, já faleceu. O Otacílio? Conheci. O próprio. Aí eu disse, tio Branco, eu tô querendo. Vai, macho, vai. Eu disse, não, mas não tem dinheiro para ir, não. Dinheiro para viajar. Eu pago tua passagem. Aí pagou minha passagem, veio de volta, saí daqui e fui lá para a portaria da FM 93 me inscrever nesse concurso. Eu não sabia como era e tal. Quando eu cheguei lá, era quarta-feira, era numa quarta. E estava na última semana de inscrição. O último dia para se inscrever era sexta. Aí eu cheguei na quarta. E aí eu cheguei lá disposto a preencher um papel e pronto. Aí o Carlinhos, que era secretário do Will Nogueira, o chefe da rádio na época, chegou lá para receber e disse assim, cadê as coisas? Eu disse, que coisa? Não, mas tu tem que entregar um material aqui para tu participar desse concurso, para tu concorrer. Tu tem que entregar um CD contigo abrindo rádio, abrindo programa, lendo notícia, encerrando, um monte de coisa. Tem que ter foto tua de corpo inteiro, um monte de coisa. Gente, eu pensei que era só botar um nome no papel e dizer tô inscrito. Ferrou, não tenho nada disso. Volto burro arrependido. Voltei para Itapajé, Cara. sem estar inscrito. Aí cheguei aqui e o tio Branco perguntou, e aí, deu certo? Eu disse, não, eu não. Eu disse, por quê? Porque precisava dessas coisas todas, o quê? Disse, e agora? E agora ferrou, que eu já não tinha dinheiro, não tenho menos ainda. Vai, faz, eu pago. Tá bom, vou. No outro dia eu corri no Anchieta, bora gravar isso aqui. Aí simulei, abrindo o programa, li 2 notícias, tinha que entrevistar alguém, entrevistei ele, simulei uma entrevista que tinha que fazer, tudo simulado mesmo, precisava. E aí gravei o CD, levei no CD, fiz foto com o Pedro fotógrafo, Pedrinho, Sim, sim. foto de corpo inteiro, foto de rosto, e levei. Aí o tio Branco disse que pagava, levei. Fui só com ida e volta e o dinheiro do lanche. Na sexta-feira. Na quinta eu gravei, na sexta eu fui. No último dia da inscrição. Eita. Aí deixei lá. Cheguei lá, entreguei tudo e tal. Fui embora. Cheguei lá no terminal do Antônio Bezerra, embaixo assim do viaduto. Comprei uma coxinha. Lá embaixo do terminal. E peguei uma Topic e vim embora. Você tinha o dinheiro da coxinha? Nem do suco, não tinha não? Eita. Não tinha suco, não. Não tinha não, né? E... Aí vim embora, cara. E aí fiquei esperando. E um belo dia, depois de muito tempo que eu tinha entregue esse CD. Aí eu tô lá na academia do Nenembão, na época era ali na Rua das Dutras. E aí o telefone toca, o celularzinho Gradiente Strike. Eita. 5h30 da tarde, mano. Atendi na porta da academia, tava saindo. Alô, é o Wagner Venturini? Eu tinha inscrito lá, não foi essa hora que eu mudei o nome. Eu botei na ficha de inscrição, Wagner Venturini. Até então, primeira vez. Então, só uma pessoa na Terra podia me chamar por esse nome, que era quem pegou a ficha de inscrição. Alô, quem tá falando? É o Wagner Venturini? É. Rapaz, aqui é o Will Nogueira, rapaz, da TV Diário, da FM 93, tudo bom? E eu, tudo. Cara, você foi selecionado para a final do concurso Locutor por um Dia, na FM 93. Eu amei o seu trabalho.
amei a sua locução, você é muito bom. Capricha, bota uma roupa bem bonita e vem pra cá sábado se apresentar que tu pode ser até contratado. Ah, faltou chão não nessa hora. Faltou tudo, assim. Faltou até voz. Faltou voz, faltou tudo. Não tem mais voz não, Will. Não dá mais pra ir, não. Aí foi. Pois é. Aí eu fui e me apresentei no Sábado Alegre, que era o programa que ele tinha na TV Diário. Era lá que tinha que se apresentar. Me apresentei contra outro cara, o Wendel, que hoje é meu amigo e tudo. Conheci lá. E aí eu ganhei. Tinha o voto dos jurados, eles votavam quem é que teve o melhor desempenho. E aí eu ganhei. Depois eu passei 8 meses com o Will Nogueira me cozinhando. Vai dar certo. Porque assim, você ganhava o concurso, mas o concurso não era contrato para a FM 93. Que era o prêmio do concurso? Você ia fazer um domingo à noite na FM 93. Domingo à noite que é para ninguém ouvir, né? Um programa. Não é que todo domingo você ia fazer. Não, você ia ganhar um domingo fazer um programa na FM 93. E isso para um cara que estava na Bela Vista FM, com todo respeito, putz, é muito. Caramba, eu falei no microfone da FM 93, fiz um programa lá. Tenho gravado até hoje. E aí fiz. Depois que eu fiz, aí eu fiquei. E aí, Will, tu gostou? Tu gostou? Gostou? Só o fato de ter conhecido o Will Nogueira, o papa do rádio cearense, já foi, isso aí. né? E ter contato com ele, e ele dizer que gostou de você, né? Aí pronto, eu fiquei perturbando. Depois de 8 meses dele me cozinhar, aí ele disse, você vai ser contratado. Você vai ser contratado no dia, nunca me esqueço, cara. No dia 1º de abril, parece até mentira. Mas não é. Mas é verdade. Foi contratado como estagiário no dia 1º de abril para ser estagiário. Ganhava R$300, limpo e seco. E você vai fazer de meia-noite às 5 da manhã, aqui. Todo dia. Natal, feriado, dia santo. Você vai estar aqui de meia-noite às 5. Aí foi. Foi isso. Eita. Eu vou abrir para vocês perguntar, senão eu vou contar tudinho. Sem... Eu queria só deixar uma mensagem para quem está acompanhando aí na rede social. Vocês ouviram a história do Wagner, todas as dificuldades, as oportunidades, os momentos certos aproveitados e tudo isso. Então, não dá para desistir, não dá para parar na primeira dificuldade. Dá não. Quando Depois daí teve mais. E aí, Wagner, estando lá na 93, já contratado, apresentando já o programa, você teve a oportunidade de conhecer várias celebridades, é isso? Dentre eles, Michel Teló, Simaria, Foi. deixa eu ver quem mais, Ivete Sangalo, Um monte. Paulo Ricardo, não é isso? Foi. E aí, quem foi que marcou dessas celebridades aí, que te marcou mais? Você poderia dizer pra gente? Alguém? Paulo Ricardo. Sem Paulo dúvida. Ricardo. Paulo Ricardo marcou muito. Por quê? Porque é um ídolo. Eu sou muito fã dele. Muito fã dele. É um cara inteligente. É um cara que entende do negócio de rock e tal, essa coisa toda. Ele sabe muito. E qualquer pessoa que tenha a nossa idade, talvez até a tua, Lindeberg, não passou imune ao RPM. Ninguém que tem a nossa idade passou imune ao RPM. A minha Nos mãe anos é 80, apaixonada pelo RPM. aí. Você ouviu de tabela. Chora assim não. Mas Muito, ouviu. muito. Né? Ouvi Ninguém muito. passou imune ao RPM. E aí eu ouvia quando criança de tabela, mas depois que eu virei um adolescente eu passei a ser consumidor. E aí virei fã do cara. É uma das influências. Eu tenho banda, né? Tenho banda de rock, tudo aqui em Itapajé, por sinal. A banda atua só aqui. Mas aí você imagina você conhecer o cara, você tá entrevistando o cara, né? Foi um negócio. E ele foi super receptivo, né? Ele foi um cara muito atencioso. Eu já tinha tido, outro contato com ele, já tinha ido ao camarim com o RPM, na época ele estava com a banda, em outra ocasião, mas foi só para fazer foto e tudo. E quando você é radialista, você quer perguntar ao cara, né? Você quer entrevistar o cara. Tem curiosidade. Entrevistar ele foi um negócio muito marcante. Ô, Mas Wagner. entrevistar outros artistas que eu não sou fã também é muito legal. É muito legal. Porque você acaba se relacionando com pessoas que às vezes você não é tão fã da música, mas a pessoa tem algo legal para dizer. Wagner, como é que surgiu esse amor pelo rock? Porque você tem uma banda de rock aqui em Itapajé. Como é que surgiu essa ideia do amor pelo rock e depois da banda Aura?
Cara, o rock, como eu te falei, eu sou um cara dos anos 80, então nos anos 80 tinha banda de rock como tem dupla sertaneja hoje. Verdade. A música suprema no Brasil nos anos 80 era o rock. 80 e 90, né? Bem Era o rock. forte. Tinha banda de rock pra tudo que é lado. Verdade. Então não tinha como não passar imune. Eu fui uma criança que viu muito rock na TV e no rádio, ouvi no rádio, e aí foi a música que me tomou. Quando eu tinha 13 anos, foi a tomada assim de vez, que foi eu comecei a estudar com o Neném e com o Mano, o Ezequiel. E eles eram muito fãs de Legião Urbana. Eu lembro que o Neném é bom. Tinha Legião Urbana na calça do ginásio, assim, a calça marrom ele fez de caneta, Legião Urbana. Era muito simbólico aquilo, né? Porque ninguém podia riscar a farda do colégio. Não, o Neném tava nem aí, botou lá, Legião Urbana. E aí ele me apresentou Legião Urbana e eu virei fã, assim, fui consumindo uma após outra. Interessante, ô Wagner, você falando dessa paixão por Legião. Eu tenho 32 anos e eu sou louco de paixão por Legião. Pois é, né? Ela Você vê. ultrapassou o tempo. Legião Urbana ultrapassou legal, né? Isso Sim. é muito bom, muito bom. E aí, cara, o Neném tocava umas notinhas no violão, tinha um violão em casa. Aí eu ia pra lá, às vezes ele tocava e eu cantava. Aí foi aí que eu comecei a ter o sonho de ter uma banda, mas era um negócio muito distante. Eu até então não sabia tocar nada. Não que eu saiba hoje, né, Max? Mas eu na época, menos ainda. A E gente- aí, depois, anos depois, aí também teve o negócio do funk, que eu já falei Sim. pra vocês, né? A Legião Urbana entrou quando eu tinha 13 anos, mas aos 14 o funk meio que me tomou. E não que eu tenha deixado de gostar, mas ficou aquela paixão ali recolhida. E aí, aos 16 para 17, o Anchieta, que era o cara que tinha ali me colocado no funk, me apresentou Lulu Santos e Marina Lima. Aí eu me apaixonei por esse som e comecei a ouvir. E aos 19 eu fui pro show, o primeiro show da minha vida, do Engenheiros do Havaí, na Calora da Unifor. Aí, bicho, foi. Muito bom mesmo. Aí foi. Pronto. Aí ali, quando aquele cara subiu no palco e rebolou o cabelo aqui pra trás, Humberto Gessinger, eu disse: é isso aí que eu quero ser. Isso aí. Eu quero ter uma banda. E aí eu voltei para Itapajé desse show, determinado a ter uma banda, e aí formei uma banda com o Ulisses, que é meu primo, que é a negada que chama o Negão, né? O Negão do Trânsito. Sim, conheço isso. O Ulisses formou uma banda comigo, ele já sabia uma notinha e eu não sabia nenhuma. Aí ele começou a me ensinar, a dizer, ó, é aqui, pregou no violão que a gente tinha capenga, uns adesivos. Fui atrás de comprar violão. O primeiro violão que eu comprei foi do Max. Cara, eu tinha esquecido, viu? Nossa, Grande Lembrei, Max. lembrei. Me vendeu um violão e disse, caramba, eu tenho um violão agora. Eita. Porque ter um violão não era muito fácil. É verdade. Aí eu comprei e aí comecei a tocar. A gente formou uma banda e começou era eu, o meu primo Gleidson e o Reginaldo, que é cabeleireiro. O Reginaldo é baterista. Conheço, Reginaldo. Falei Conheço. pro Gleidson assim, ó, conheço um cara aí que toca bateria. Ele disse, pois pronto, é o que tá faltando. Aí ele aceitou. A gente Mandou foi, step. formou uma banda no conforto dele, ficava ensaiando. Sem microfone, eu cantava no seco gogó. aqui, no gogó. Cara, O Gleidson é mesmo, num difícil. violão desligado e o Reginaldo cobrindo tudo com a bateria. Pá, bateria acústica, né? É. Acústica. Aí Imagino. pronto, a gente começou a ensaiar. Um belo dia apareceu uma oportunidade de fazer um Halloween no Guanaceres Club. A gente fez, meio que aquela coisa bem, bem seca mesmo, sem dinâmica nenhuma. Depois fizemos um aniversário. E aí depois fizemos um outro evento de rock que teve em 2003. Com o Ilhota fez lá, com a equipe de som dele na época. A gente, mais duas bandas. Aí pronto, a gente parou. 7 anos depois eu conheci o Ulisses, o Lissim, que é advogado. E o Lissim sempre tocou, né? Foi músico. Aí ele foi incorporado à banda como tecladista. E o Mikael também, que já tinha crescido, tinha feito uns eventos ali com a gente, mas ele era muito molequinho, tocava, era monstro, mas aí era muito moleque, não dava pra, né? Muito novinho, não dava pra ir com a gente. Aí depois, 7 anos depois, já tinha crescido, entrou na banda também, ficamos 5 e fizemos uns eventos que teve uma boa repercussão por aqui. Depois, brigas e mais brigas. Toda banda tem. Montamos outra banda e hoje tem o Aura, que fez aí alguns eventos por aqui também, que foram bem legais.
É isso É aí. isso aí. É, Então, Lindenberg, vamos falar aqui sobre os nossos colaboradores, né? Gente, Vamos sim. nós temos Foi aqui bem. os nossos colaboradores, Realiza Imóvel, vendas e locação de imóveis. Está conosco também a Planeta Mix, suco melhor sabor, que é este aqui. Tá aprovado, Wagner? Tá bom. Tá bom? Tá, sim. Deixa eu falar, ô Aprovado. Suco Max, a melhor sabor. Uniaselv também é nossa parceira, a Uniaselv que tem uma variedade de cursos superiores, tanto na graduação licenciatura, quanto na graduação bacharelado. Então, a Uniaselv tem essa gama de cursos para você que quer fazer isso superior, quer se profissionalizar aqui no município de Itapajé. Você pode procurar ali próximo à Praça do Ó, lá tem a estrutura da Uniaselv, lá você pode estar fazendo sua inscrição, sua matrícula e já ir adentrar o ensino superior. Também está conosco Itamix, certo? Itamix realiza, né? Como já falei. E também deixa eu mandar um grande abraço aí para pro Vila Acústica Pub, né? Que trouxe pra gente Isso. aqui, Wagner. Viu? Sim, sim. Salve Vila Viu? Acústica. Olha aqui, gente, ó. Batatinha, Aham. macaxeira, coxinha. Para Tá você que certo? não sabe o que é o Vila Acústica, é um ambiente, um barzinho, um pub, uma experiência de pub, onde tem uma música ao vivo, tem degustação de petisco, aquela bebida gelada, lá no Conviver. Se tiver interesse de ir lá conhecer Top. melhor, aproveite. Olha E, gente, ó. aí. Salve Itapajé. Gente, se inscreva aí no nosso canal. YouTube, Mix Podcast 22. Também no Facebook. E YouTuber, Mix Podcast. Está conosco aqui, né? O Wagner Venturini, certo? E, gente, Wagner, vamos dar continuidade aqui, certo? Bora. A nossa conversa. Falei Uma demais. pergunta aqui bem polêmica, tá? Eita. Certo? Wagner, é o seguinte, qual é o teu posicionamento em relação à legalização do aborto, Ixi. das drogas, enfim, fala aí pra gente. Eu Cara, falei que era pesado, viu? Eu sou uma pessoa liberal e conservadora ao mesmo tempo. Entendeu? Porque, enfim, não vou explicar por quê, mas estou. Sobre aborto, cara, eu sou cristão, certo? Sou cristão. Embora não me assemelhe a esse modelo de cristão que hoje se vê muito por aí. Mas eu sou cristão, certo? Tive minha base religiosa toda formada na igreja evangélica. Meu avô é pastor, né? Muito conhecido aqui no Itapajé, assim, na época dele. Inclusive o ex-prefeito, nosso amigo Batista Braga, ele contava para mim que ele conheceu o meu avô pela voz. Ouvindo a voz, chamou a atenção, foi querer saber quem era o dono da voz. E ele conta que a minha se assemelha muito a dele. Diz que foi uma herança que eu tive. Pastor Zé Ferreira. E aí eu fui criado nessa vertente muito religiosa. A família da minha mãe toda evangélica, do meu pai muito católica, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, para o cristão, o aborto é um tema muito delicado, né? Não é o que biblicamente se é recomendável. Porém, isso é uma coisa para mim, certo? É algo para mim. Daí até eu interferir no direito do outro é diferente. Eu não tenho esse direito. Eu sou contra o aborto, não aborto. Agora, se o outro... Porque, assim, a gente tem que ver a questão da saúde pública, né? Porque muitas vezes tem casos, por exemplo, você falou em drogas, muitas vezes droga não é caso de polícia, é de saúde, é diferente, entendeu? Muitas vezes tem que saber separar onde que o caso é de saúde, onde que o caso é uma questão particular, enfim. É isso que eu penso, né? Exatamente, em relação ao aborto, né? Eu também tenho a formação, né, cristã. E eu sempre digo assim, o Lindenberg, não adianta a gente querer lutar para resolver essas questões polêmicas. O que nós temos que, na verdade, é que fazer é respeitar as opiniões. Certo? O próprio Cristo, né, ele não obrigou ninguém a segui-lo, né? Ele apresentou ali, né, os seus mandamentos, enfim, mas ele não jamais obrigou ninguém. Muito embora ele muitas vezes
ter tido feito alguns convites, né? Vem, segue, mas não obrigou ninguém. Então, na verdade, a gente tem que saber diferenciar isso, né? Nós temos nossos valores, temos as nossas convicções, né? Eu, como cristão, tenho a minha, né? Mas eu devo respeitar a opinião do outro, Sim. né? Eu penso assim também. Mas é porque é muito mais que uma opinião, entendeu? Por exemplo, a gente passou por casos bem polêmicos recentemente. Uma menina de 11 anos foi estuprada, né? E aí foi uma questão muito levantada, desculpa, de saúde, né? E aí é mais que uma opinião. Eu tenho a opinião de que você deva abortar, ou que você não deva. Aí não é mais opinião. Isso aí é uma questão de direito. Mas eu sou contra. Mas se ela tiver o direito, Exatamente. entende? Não Com não é certeza. só uma questão de opinião. Então é algo bem polêmico, a verdade é essa, é algo bem polêmico, né? Gera uma Mas eu discussão. acho que a gente não tem muita propriedade para entrar no direito do outro, no assunto do outro, entendeu? Wagner, tem aquela questão também, você não pode falar no lugar do outro. Quem É, está é isso, vivenciando aquilo é a jovem de 11 anos que foi isso, estuprada e está grávida de uma pessoa que ela nem conhece e tem isso. um certo trauma. Exatamente, um grande trauma, um enorme trauma. Então, é uma coisa. E hoje em dia as pessoas acham muito que a opinião delas é necessária. E, gente, não é. Não é. A nossa opinião, muitas vezes, ela é boa para Ela nós. é só nossa. Ela é só nossa. Eu acho que é isso. Eu sou contra o aborto, eu não aborto. Mas o outro é a favor, ok. É Entendeu? isso. É ele. Exatamente. Então a ele. gente. E aí a gente precisa muito discutir, aceitar isso, discutir, que eu digo de uma forma que, se isso viesse a ser regulamentado, que seja de uma forma muito bem embasada, enfim. Inclusive, Confesso para vocês que eu não tenho Muita propriedade. muita propriedade para falar sobre. Inclusive, Wagner, nesse caso da criança de 11 anos, a legislação diz uma coisa, a juiz expediu um parecer de outra forma e houve a necessidade de uma análise superior quanto ao caso, porque a criança, em termos oficiais, teria direito, de certa forma, a fazer a intervenção, né? Mas a juiz diz que não, que ela poderia muito bem. Mas o que acontece é que envolve uma série de coisas, Sim. né? É preciso realmente analisar a questão. Agora sim, o fato é que o aborto, ele não deixa de não ser um homicídio, né? Porque não vamos sair para o campo, não vamos adentrar-nos até o campo das ideias, né? Vamos entrar no campo da ciência, né? Já foi comprovado cientificamente, né? Que a criança, com algumas semanas já de gestação, ela já é um feto, É um fato. né? É um feto, né? Então, Por isso que mas eu acho, uma questão bem polêmica, entendeu? Isso. É uma questão. Eu tenho o que eu penso, Ah. mas aí a gente vive num mundo coletivo, né? E aí, tanto por isso que tem essa questão de legalizar ou não, enfim, né? E se for legalizado, eu acredito que o que a gente tem que fazer é manter a nossa postura. A nossa, assim, a de cada um. de cada um. A postura do outro é abortar, é a postura dele. E você não tem nada a ver com isso. Isso. Entendeu? Você não tem nada a ver com isso. E eu sou muito disso, sabe? É porque na hora que você, por exemplo, tem um direito e a pessoa vem tirar o seu direito, vai se sentir incomodado, você não vai se sentir bem. Imagina a pessoa que tem o direito de fazer aquilo. Exatamente. Não. Porque Você assim, quer- aborto legal, ilegal, ele existe aos montes aí. E colocando a vida de muitas mulheres em risco. Mas enfim, nós vemos, Wagner, que nós vivemos hoje uma série de vivemos um caos social, né? Estou falando em relação à política, preconceito, racismo. A gente sabe que, estava até comentando com os meninos, isso sempre existiu, né? Na verdade, né? Essas problemáticas, né? As quais eu citei. Mas você atribui a quê essas problemáticas e você acha que a religião ou a educação seriam, digamos, dois mecanismos importantes para amenizar esses impactos? Mas
seja mais claro, seja mais específico, assim. Porque nós sabemos que há alguns grupos, né? Eles, por exemplo, defendem a questão da criminalidade à educação. Não, a educação, né, os livros, eles socializam o indivíduo, né? Tiram o indivíduo da criminalidade, né? Aí outro grupo, né, defende a religião de Deus, né? A religião, né, é o caminho para salvar a humanidade, né? Nesse sentido, tá? Então, em meio a esses dois pensamentos, né, o que você atribuiria, o que é que você diria em relação a essa questão para efeito de amenizar ou mesmo tirar essas pessoas dessas mazelas, né, que nós vivemos na sociedade nos últimos dias? Eu acho que o Estado tem que estar presente, inevitavelmente tem que estar presente. Onde há ausência do Estado, muita coisa ruim pode acontecer, entendeu? O Estado tem que estar presente essas questões de mazelas sociais que a gente vive. O Estado tem que ser presente, se fazer presente com escola, com educação, enfim. A religião já é outra coisa, né? Até porque eu acho que religião... Mas a religião ela tá atrelada também a essas questões. Por exemplo, os princípios, os valores que é pregado pelos cristãos, como não ao vício, não ao roubo, não à corrupção, são valores, princípios que a religião, ela prega sobre isso, né? Aí você não vê também a importância da religião Não, nessas questões. ela é importante. A religião, ela é importante. Mas aí, eu acho que o Estado, independente de religião, ele tem que se fazer presente na vida das pessoas. Sim. Entendeu? Ele tem que se fazer presente. É fundamental a presença do Estado para que possa haver um desenvolvimento bom da sociedade como um todo. A religião ela é importante, mas assim, eu falo a partir da minha ótica, a minha religião, mas eu não sei como é a do outro, e é uma escolha de cada um escolhe a sua. A religião ensina, tá? A minha ensina, a do outro eu não sei, a do outro eu não sei. E assim, esses princípios, esses valores, você falou aí até os mais, não matar, não roubar, eles são coisas até acima da própria religião, entendeu? É verdade. São valores que a gente tem que ter independente de religião. Pronto, como eu te falei, né? São valores, né? Digamos assim, muito claros, né? Mas infelizmente hoje não é o que a gente vê, né? O que a gente vê hoje na realidade, na prática, né? Hoje as pessoas matam, né? Matam simplesmente por motivos fúteis, né? Você sabe muito bem disso, Ah, sim. né? Então Acontece. são coisas óbvias que a gente sabe que tem que ser preservadas, né? Cultivadas, né? Como a esses exemplos que eu dei. Mas, porque como eu te falei, existem alguns grupos Lindenberg, né? Que eles defendem. A educação é, digamos assim, é o, é o que vai sanar esses problemas, ou pelo menos amenizar, né? Aí desprezam a religião, né? E outros dizem, não, é a religião, apenas a religião, e às vezes descartam, né, a educação como um mecanismo para poder amenizar, né, essas questões que eu acabei de falar em termos de criminalidade, racismo, enfim, O né? que pontua em relação a dentro do que o Max levanta é que há necessidade de valorização da família, que é onde nascem os princípios religiosos, onde o pai, aos 3, 4 anos da criança, leva ele para ter o primeiro contato com a religião e que vai formar alguns princípios. Depende. E Depende. pontue. Qual família? É Que família? justamente. É isso que a gente está querendo, que eu iria falar logo posteriormente, é que a família hoje ela tem vários modelos. Mãe, pai, vô, vó, tio, Às vezes a família é só uma avó, justamente. porque o pai foi ausente. A mãe também, e aí. Às vezes a mãe também. Uhum, Mas a ausência de pai, por exemplo, se você for pegar aí em dados, é é bem enorme. maior. O número de crianças registradas sem pai é Absurdo. imenso. É imenso. Aí às vezes fica fácil para a gente falar assim: ah, mas
eu aprendi com a minha família. Você está falando a partir da sua realidade. Você teve seu paizinho, você teve sua mãezinha, Sim. tudo ok, família bem estruturada. Uhum. Mas aí quando a gente fala a partir da família, isso é a família que tem que ensinar. Que família? Justamente. Qual família? Essa pessoa teve acesso a isso que nem nós, que nem você, que nem eu. Justo. Entendeu? E Isso aí- é muito complexo. Muito complexo. A questão dessa questão, por exemplo, é só, quem é que salva mais? Religião, educação? Eu acho que há necessidade do conjunto passando a minha concepção de família. Mas é claro que há sempre as exceções, os casos à parte, só que as pessoas não tiveram acesso à família e o contato que teve com a família não trouxe essa discussão para dentro do seu entender. Por exemplo, só a avó, mas às vezes, muitas vezes, a avó consegue entregar mais que um pai ausente. Não, claro, lógico que sim, lógico. Eu não estou aqui dizendo, não, pelo contrário, o que eu estou querendo fazer aqui é uma reflexão sobre essa questão da gente dizer assim, não, mas a família, não sei o quê. Muitas vezes a pessoa não tem essa família que você tem, Sim. que você tá tendo, assim. Por exemplo, eu acho muito eu concordo muito que o homem, ele é um produto do meio. Eu concordo muito com isso. Embora eu acho que a pessoa não está totalmente condenada a isso. Ela pode mudar essa realidade. Porém, você não pode ignorar isso. Sim. O meio que a pessoa vive. O meio influencia, mas não determina. Não determina, Não determina. mas é muito influenciador. Sim, sim. Até porque nós, seres humanos, nós estamos muito condicionados ao caminho mais fácil. Sim. Entendeu? Muita gente pode querer, olha, eu vou fazer aqui o caminho mais difícil. Não é todo mundo que pensa assim. Sim. Não é todo mundo que pensa assim a longo prazo, lá na frente. Não, tem gente que pensa no caminho mais fácil, que é o que vai lhe atrair benefício rápido. Sim. Enfim, ou até o caminho... Nós somos preguiçosos por natureza, preguiçosos. Sim. Entendeu? E às vezes você quer o caminho mais fácil. Você fala do fruto do meio. É bem difícil, você que é do interior do sertão do estado do Ceará e tem mãe e pai presente, mesmo nas dificuldades, você consegue. E um cara que está lá dentro do subúrbio do Rio de Janeiro, sem pai, sem mãe e muito próximo do tráfico de drogas, a pessoa dá certo. É muito mais difícil do que essa pessoa que está perto do pai e da mãe aqui no interior do estado. Sim, eu acho, sim. Não é o que define, não é o que... Você não está condenado àquilo, mas você está mais propenso àquilo. Sim, Exato. com certeza. É isso. O Wagner, a gente queria saber de você relatos, posicionamentos, coisas peculiares que aconteceram nesse trajeto. Trabalhar em rádio tem muita coisa engraçada que acontece, muito fato curioso. Eu queria que você relatasse pra gente algo que lhe marcou dentro esse tempo todo no rádio. Pode ser os micos também, viu? Cara, eu não sou bom nisso. Eu não sou bom nisso. Eu não sou um cara muito que... assim, eu passo por boas histórias às vezes, mas eu não lembro nessas horas dessas perguntas. Ou então eu não sou a pessoa mais engraçada do mundo para contar. Às vezes o fato é engraçado, mas depende de quem conta. Isso é verdade. Né? Às vezes uma piada, por exemplo, não é nem tão engraçada, mas o cara que está contando, ela se torna engraçada. Eu já... Tipo, eu comecei na 93 de madrugada, né? E quando você chega... nos primeiros momentos, você tá ali, putz, eu tô na FM 93. Caramba. Monsoa, Por mais que seja de madrugada, Mas eu estou. Você fica acordadíssimo. Depois de 8 meses na madrugada, aí você dá um sono, meu irmão, né? Depois de 8 meses, o sono vem. Os 8 primeiros meses, você saindo do interior, indo para FM 93, o sono passa. Você fica acordado, fazendo rádio ali, super ativo. Tem 1 milhão de pessoas me ouvindo. Mesmo que não tenha, eu tô aqui, achando que tem. Mas depois dos 8 meses, aí o sono vem. E eu passei 2 anos na madrugada. E sem previsão de ir pro dia. O meu chefe disse, não pense que depois que você começar aqui e todo mundo lhe notar e disser, esse cara é bom, tá na hora dele ir pro dia. Aí eu vou pegar e te botar no dia. Isso não vai acontecer.
Você só vai para a programação do dia se alguém sair. Eu não vou tirar ninguém para botar você. E isso não ache ruim, ache bom. Porque no dia que você entrar lá, vai ser a mesma coisa com outro alguém que estiver aqui na madrugada. Eu não vou tirar você para botar ele, porque ele é bom. Entendeu? É uma segurança para você. Com Foi o que certeza. aconteceu. Eu só entrei na programação do dia quando saiu alguém. Que foi numa circunstância bem interessante também. Mas enfim, e aí eu estava na madrugada sem previsão. E aí, depois de um tempo, como eu disse, o sono bate, o sono vem. Aí teve um belo dia que eu, aqui ó, do lado mesmo assim, ó. Uhum. E aí entrou o sinal da hora. Né? O sinalzinho da hora para você dizer, FM 93 horas tal. Bicho, eu acordei assim, dizendo nada com nada. Nada com nada, totalmente Eu não, assim. eu não posso nem falar, porque já aconteceu comigo Eu também. disse qualquer coisa, menos a hora. Mas, foi assim umas coisas meio, sei lá, nem lembro direito, assim, umas coisas. Putz, estou no ar, cara. Desliguei o microfone. Aí depois eu disse a hora. Wagner, outra curiosidade que surge é porque a pessoa acha que quem tá no rádio é muito fácil. Você liga o microfone, vai falar e é muito fácil, é muito bonito. Só vê a parte fácil do rádio. Mas e as dificuldades? Quais foram as maiores que você encarou nesse tempo? Cara, foi difícil esse negócio de chegar lá na FM 93 e ficar por tempo indeterminado na madrugada. Chegou no primeiro momento, você fica em êxtase. Eu tô na FM 93, mas chega uma hora que você quer uma fatia do bolo mesmo, não tem como. Eu quero entrar no dia, eu quero dormir, como todo mundo, e trabalhar de dia. Imagina, teve um ano aí que Natal eu tava na rádio, de madrugada, enquanto vocês estavam na Santa Ceia. E eu tava na rádio. Né? E rádio, como a gente bem sabe, não existe isso de feriado. Não existe. Trabalhar todo Se dia. você ligar a rádio e TV, né, não tem feriado. E as pessoas não prestam atenção nisso. Tanto é que você chega para algum parente seu, às vezes, aí ele diz, pô, hoje é feriado, porque ele trabalha em outra coisa diferente, ele entende aquele ritmo, ele fala a partir da realidade dele. Aí ele não entende que à noite, quando ele ligar a TV, o William Bonner vai estar lá no feriado dizendo boa noite. É isso. Entendeu? verdade. Porque não tem feriado no rádio nem na TV. E aí eu estava lá. E aí a dificuldade foi essa, de estar de madrugada sem perspectiva alguma de ir para o dia. Tinha uma equipe de monstros na FM 93 quando eu cheguei. Evaldo Costa, Samantha Max, Beto Porto Alegre, Paulinho Leme, Gleudson Rosa, Lói Filho. Quem é que vai sair para eu entrar, macho? É. Só tem monstro aí, entendeu? É você chegar na seleção e ter lá o Ronaldo, o Romário, o Neymar. Quem é que vai sair para tu entrar, macho? A história que o Denilson contava, né? O Denilson no banco da seleção brasileira e lá os caras voando e ele reserva da seleção. Pô, eu vou sair pra quem aí? Quem que vai sair pra mim entrar? Era exatamente isso. Aí você fica pensando, eu vou morrer aqui na madrugada. E aí eu ouvi histórias de um cara que era o Jurandir Villanova. Jurandir Villanova. Ele fez a madrugada um pouco tempo antes de mim. Estava na madrugada da rádio. E com 6 anos de madrugada, depois de 6 anos, ele chegou pro Will e disse, né? Will, cara, arranja aí meia hora durante o dia, qualquer coisa que eu não aguento mais a madrugada. O cara com os olhos fundos e tal. 6 anos. 6 anos, sem perspectiva alguma de mudar. Aí ele disse, cara, infelizmente eu não posso fazer nada. Porque é aquilo. Eu vou tirar quem? O Neymar, o Romário, o Ronaldo? Isso. Não dá. E aí ouvir uma história dessa para mim foi apavorante. Sério. Porque ele passou 6 anos. Eu tava com 1 e já doido para sair, para ir pro dia. E eu, meu Deus, será que eu vou morrer aqui e ninguém vai me notar? Mas, cara, essa foi a dificuldade. E tudo tem a hora. Imagina. Lembro que chegou uma época aí que apareceu uma rádio lá em Fortaleza, 97. Essa rádio não vingou. Hoje ela é arrendada para grupos evangélicos e tal. Né? Os evangélicos têm uma predominância muito grande nos prefixos. Mas na época que a rádio surgiu, ela era popular e a promessa era de bater de frente com a 93 e tomar o primeiro lugar. Então eles já chegaram assediando Samantha Marques, apenas, a maior estrela da rádio. Chegaram lá assediando ela
prometendo levá-la. E a Samantha estava em conversação, almoçou com eles algumas vezes, e eu pensei, se a Samantha for, lógico que eu não vou para o lugar dela, mas alguém vai, e aí vai ficar um buraco, e aí é a minha hora de ir. Mas, cara, não foi. Ela não foi, e graças a Deus ela não foi. Está lá com a gente. Uma grande estrela, um grande nome do rádio, né? Graças a Deus ela não foi. Mas para mim, na época, né, eu pensei, será que se ela for, vai ser legal? E não foi. E não foi por quê? Porque foi melhor para a rádio e porque tudo tem sua hora. Não era a minha hora. Não era. Processo de Entendeu? maturação, né? Não era a hora. E não foi. A hora veio de outro jeito. Não é quando você quer, é quando Deus quer. Uhum. E foi outra hora, em outra situação. É isso aí. Verdade. Ô, Wagner, a gente tem aqui. A gente sabe que você está no grupo da Vesmar, aquele grupo da FM 93, e você tem aí em mente um plano, um projeto. No futuro eu quero ser isso, quero fazer isso. Qual é a sua visão de futuro? Cara, pelo amor de Deus, essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Olha, essa é a resposta que eu gostaria de ter. Né? Porque eu não tenho, sério mesmo. Principalmente porque a gente vive num mundo hoje que ele muda muito rápido. Isso. O mundo que a gente vive hoje, ele muda rápido demais. Mais do que há 10 anos, né? Eu penso que de 2000 para cá, a gente mudou demais. E não precisa nem falar de 2000, de 2010 para cá. Sim, sim. A gente mudou demais. O mundo mudou demais. A gente vem agora a ter uma nova tecnologia, que é o 5G. E o 5G ele vai impactar muito na nossa forma de se comportar, inclusive. Né? E Com aí certeza. eu não sei o que vai ser das profissões, por exemplo, do mundo de uma forma geral. Não sei. É verdade. Entendeu? Interessante. Eu queria muito saber. As pessoas dizem milhares de coisas, dizem que o rádio vai acabar, que não sei o quê. Essa história que o rádio vai acabar, ela Ela é velha. é bem velha. Não, né? eu acredito. É bem velho. Assim como o professor, né? O professor Também dizem. já houve há um tempo atrás essa questão aí também de professor, a profissão de professor iria acabar. Aí uma vez eu conversando com um professor meu de Sobral na faculdade, ele disse, cara, professor é sine qua non, né? Aula e professor é sine qua non, ou seja, sem o qual não pode ocorrer, né? Os dois têm que estar juntos, né? Eu também concordo, mas assim, Max, e até continuando a pergunta, a gente não pode cair nessa armadilha, porque geralmente quem tem essas respostas de que não vai acabar somos nós que somos parte da profissão. Eu costumo dizer que o que me interessa é muito perigoso. Entendeu? É aquilo que me interessa. Então, interessa a mim ficar dizendo, não, o rádio não vai acabar. Aí eu me perco e me iludo no que eu estou incutindo na minha própria cabeça. Eu preciso ver a partir do que está acontecendo. Mas assim, Acompanhar. em relação... Eu torço muito para que o professor não acabe, para que o rádio não acabe, mas eu não sei. Mas, Acho por exemplo, professores já tentaram, né, substituir o professor em sala de aula, né, com as aulas, né, através da TV e tudo, já tentaram. Mas não, eu sei, a gente se surpreende com a tecnologia, como você falou. É imprevisível, né, ainda mais com a tecnologia 3G, 5G, é imprevisível. Demais. Porém, eu não sei, espero que não. Né? Porque todo rádio tem aquela dinâmica, né? O povo tem uma frase que eles atribuem, os radialistas gostam muito de replicar essa frase, que eles atribuem ao Bill Gates. Eu não sei se é dele essa frase. Sim. Mas de todo radialista conta essa história quando chega nesse momento de dizer o rádio vai acabar. Todo radialista diz isso, que eu acho fantástica a frase. Se for dele, enfim, independente de quem seja. Ele diz o seguinte, quando a internet acabar, quem vai dar a notícia é o rádio. Certo? Dizem isso. A frase é fantástica. Mas eu não posso me prender, me apegar a isso. Eu tenho que acompanhar. É ótimo, maravilhoso, mas eu tenho que continuar vendo o que está acontecendo. Porque você vê, por exemplo, eu fico olhando para as novas gerações. Escuta a rádio. Sempre que entra a gente recebe muita visita de estudantes de jornalismo lá no SVM e tal. Eles visitam todos os veículos, vão
TV, vão no jornal, vão na rádio. E sempre quando eles estão lá na rádio visitando, é a primeira pergunta que eu É a faço. pergunta natural, É a né? primeira pergunta que eu faço. Eles vão lá para perguntar muito, porque estão curiosos, estão estudando sobre aquilo, mas eu pergunto também, gente, vocês escutam rádio? Pois é. E muitas vezes poucos respondem. Quase todos não ouvem, né? Entendeu? Então isso é um reflexo do momento. Pode ser que haja uma reviravolta, que o rádio se adapte ainda melhor a essas novas tecnologias. Isso é a tocante principal, né, Wagner? O rádio não morreu ainda por se adaptar aos os meios atuais. Sim. Ele tem que se adaptar à internet, à plataforma de vídeo, e a rádio está quase uma TV agora, isso é fato. E aí o rádio, assim, ao meu ver, como radialista e como graduando em jornalismo, o rádio não acaba por essa habilidade, de certa forma, de se adaptar. A não ser que venha algo tão avançado que não dê para acompanhar, que seria um fato que ainda não aconteceu. O rádio musical, por exemplo, que é o que eu trabalho, que eu atuo. Hoje em dia, a música, eu lembro que na minha época, música era um negócio assim que não era para todo mundo. Era um negócio muito difícil. Aí você tinha que esperar o rádio tocar a sua música. Você ficava ali no pezinho do rádio, Torcendo pra tocar tua música. ali esperando para soltar a pausa para gravar na fita. Crianças, procurem ver o que é fita. Aí Cassete. você ficava ali esperando para soltar a pausa na fita. Hoje não. Eu já fiz muito isso aí. Eu também. E eu ficava muito puto Também quando fiz. o locutor falava em cima da música. Pronto. Né? O locutor falava em cima da música. Né? Falou em cima da música, eu gravei aqui com a voz do cara. Ok. E aí, hoje não. Hoje você não precisa. Hoje você tem acesso à música na hora que você quiser. Você não precisa esperar o locutor tocar a sua música. Não precisa mais. Então, Verdade. esta é uma das coisas que fez o rádio perder. Né? Mas aí tem muitas. Eu acho interessante, Agora, o Wagner. Só para frisar, o rádio continua sendo um meio de comunicação muito importante nesse país. Você tem notado, Wagner, que o rádio está criando um perfil noticioso. A programação das rádios, elas estão indo para essa vertente de informativo, mais que inclusive o próprio musical. Eu acho que tem alguns meios aí que estão, sim, tentando puxar pela notícia justamente por isso. Porque o produto música, ele está mais acessível por outras plataformas, por outros meios. A notícia, nem tanto. A notícia é uma matéria, é um produto do rádio e da TV, enfim, de outras também. Mas que é interessante, que é atrativa de alguma maneira. É isso aí. O Wagner, eu acho que a gente tocou em quase todos os pontos, que a gente não deixou muito. Você, inclusive, você falou bastante Falei da sua demais carreira. aqui, quase não deixei vocês perguntar. Até Mas acabou já? A gente está na reta final já. É mesmo, rapaz. Eu pensei que ia ser bem mais. A gente Olha, já- mas que bom, viu? Que bom. Que bom. Porque assim, quando estamos- o entrevistado é bom e ele tem conteúdo para passar, ele vai se alongando de forma natural. Me Foi o que alonguei aconteceu com demais. vocês. Eu cometi pecados aqui. Meu Deus do céu. Inclusive, o Wagner, a gente queremos te agradecer, cara, pela tua disponibilidade, né? Assim, pelo lugar onde você se encontra hoje na Rádio 93, né? Sim. E está aceitando o nosso convite de estar aqui conosco, né? Nessa, Obrigado. Maravilhoso. né, cara? A gente ainda tem perguntando se já acabou e tal, querendo ficar mais tempo com a gente, né? Se fosse outro cara, não, tem uma Tá agenda sendo daqui a pouco prazer, e tá tal. sendo prazer, cara. Né? É Para bom. nós é muito. Jacob aí, quando o Jacob me deu a notícia que você estaria conosco, eu fiquei maravilhado. Pô, cara, que bom, que massa. o E, Wagner inclusive, também. só fazendo um adendo aqui na pergunta do Lindenberg sobre o rádio, tá, essa coisa toda. Pra você ter uma ideia, isso que a gente está fazendo aqui, hoje chama de podcast, mas isso aqui sempre existiu no rádio, pô. Foi rádio. Sim, O nome disso aqui, para mim, é rádio. Rádio. Entendeu? O cara senta lá e vai conversar com o outro, vai conceder uma entrevista, um bate-papo, enfim. Isso aqui é rádio. Que a juventude hoje é a maneira como a juventude está consumindo. Ah, não, mas isso é inovador. Nunca foi. Nunca foi. Isso é mais velho do que andar para frente. A diferença é que agora botaram uma câmera para gravar. Entendeu? É aquela coisa. Humberto Gessinger diria que ele tem uma frase que ele diz que eu gosto muito, que é assim:
As coisas mudam de nome, mas continuam sendo o que sempre serão. Então, isso aqui só mudou de nome, mas é a mesma coisa. Isso é rádio. Entendeu? Isso aqui é rádio. Você senta, conversa, tem mais uma forma de dizer que o rádio permanece tão vivo quanto, tão atuante quanto. Eu acho que o público jovem gosta nesse modelo de podcast atual que a internet consome muito é o tempo que é livre para você conversar com uma pessoa que tem muito a falar e o que o rádio tem aquela grade de programa que tem determinado tempo. Aí você não pode, por exemplo, vou conversar com o Wagner Venturini 2, 3 horas. Mas ao mesmo tempo também eu acho que a juventude de hoje, né? Parece um papo de velho isso aqui, né, mano? A juventude de hoje, né? Isso aqui. Mas os jovens hoje, eles são, até porque são condicionados a isso, o mundo que a gente vive é isso. Eles são muito imediatistas. Você vê os vídeos que a gente vê hoje, são 12 segundos. Se durar mais do que isso, o cara passa, vai pro outro. Ninguém fica mais. Aí, o fato das pessoas estarem se prendendo a podcast é um negócio que me surpreende. Isso. Porque é a mesma geração do próximo, entendeu? E aí, outra coisa, os cortes fazem tanto sucesso justamente para essa questão de artista, né? Tanto que tem os cortes, né? É isso. Tanto que tem Você faz um recorte ali do Wagner falando sobre tema polêmico. Pá, da audiência, porque o Wagner tem um posicionamento e é um tema polêmico, é um corte. As pessoas gostam de polêmica. Gosto demais. Foi por isso que eu te falei, Wagner, uma pergunta bem quente. As pessoas gostam de polêmica, cara. Eu não sei, eu acho que. Sei lá. Muito bem, a gente agradece demais você, Wagner, pela vinda, como o Max já falou. É importante pra gente já começar a inaugurar o Mix Podcast com uma pessoa que, de certa forma, tem um peso. E você, pelo que alcançou na sua carreira como radialista, como comunicador social, que eu gosto de usar mais essa expressão, porque você não é só radialista, você é mais que isso. Sou um comunicador. Um comunicador social, justamente. E você conseguiu chegar onde muita gente queria chegar e não conseguiu. Ainda, né? Ainda. Eu acho que... Gente, é porque assim, eu fui abençoado. Também. Essa é a verdade, mas eu, como diria Raul Seixas, esse negócio de vencer na vida eu acho uma piada um tanto quanto perigosa. Entendeu? Ouro do tolo. Gosto demais. Eu não sei, tenho minhas reservas. Por exemplo, quando eu cheguei lá em Fortaleza, que eu comecei a acompanhar os grandes comunicadores mais de perto, eu vi, por exemplo, que um Tabosa Filho da vida. O Tabosa, ele me ajudou, mas a gente teve treta também, entendeu? A gente tretou muito. Mas, independente disso, de boa relação ou má relação, que não foi o caso, a gente tem uma boa relação, eu vi que, por exemplo, um Tabosa Filho que está aqui todos os dias falando para a comunidade tapajense, eu não sei se hoje ele está aqui ou só em Irauçuba, mas eu sei que ele está atuando. Um Tabosa Filho da vida, por exemplo, não deve em nada para os grandes comunicadores que eu vejo em Fortaleza. Entendeu? Então esse negócio de dizer assim, não, você chegou lá, Wagner, não sei o quê, mas, cara, tem muita gente boa aqui. Tem muita gente boa aqui, muita gente capaz. Eu vejo isso. Eu pude ver assim na prática. O que eu acho que está precisando é valor mesmo para essas pessoas, o valor devido que elas merecem. Como eu acho que em Itapajé, por exemplo, agora lá vem a polêmica. Eu acho que está precisando de valor mesmo para muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. Por exemplo, eu acho que tá aí, ó, eu falei que o Estado tem que ser presente. Eu acho que o poder público tem que ser mais, tem que se atentar mais para os nossos valores. Por exemplo, eu ainda não consigo entender por que Itapajé não é mais desenvolvido do que o que é. Entendeu? Eu acho que ainda está aquém do seu poder. Por exemplo, a gente vive numa cidade que tem um potencial turístico imenso. Absurdo. Imenso. Entendeu? A gente tem um potencial turístico muito grande. Por exemplo, cidade de Quixadá. Quixadá, a gente conhece. Falou Quixadá, você lembra da Pedra da Galinha Choca. É ou não é? É sim. Né?
Ok, fizeram isso muito bem construído, é um negócio válido e tudo mais. Você acha que Itapajé é mais conhecido que Quixadá? Não é. Não é. Não é. E assim, com todo respeito, o que tem mais apelo entre os dois? Uma pedra que tem um formato de uma galinha ou uma pedra que tem um formato de um frade? O que tem mais apelo é o nosso, porque o nosso tem um apelo religioso. Sim. Com todas as ressalvas e respeito ao que tem Quixadá, lógico. Cidade riquíssima, enfim, da nossa cultura, faz super parte. Mas o que eu estou falando aqui não é Quixadá, é nós, somos nós aqui. Nós estamos aquém do nosso potencial, entendeu? Quixadá fez a parte deles muito bem. Nós Eles não estão deixando a fizemos. desejar, Não, né? não fizemos ainda, entendeu? E eu acho que a gente esquece muito dos nossos valores. Por exemplo, recentemente, vamos dizer recentemente, a casa onde nasceu e se criou Quintino Cunha foi abaixo. Eu fiz uma matéria para o jornal da faculdade sobre esta casa. Pois é. Muito triste, porque eu fiz o relato, colhi informações para poder fazer a matéria para o jornal da faculdade sobre a queda da casa de Quintino Gente, Cunha. pelo amor de Deus, é a nossa história no chão, virando pó, A nossa identidade. entendeu? Procure saber quem é Quintino Cunha. E isso, eu vou dizer aqui uma coisa, assim, aqui é muito complicado, você faz uma crítica ao poder público, aí a pessoa dá nome, acha que você está falando do prefeito ou da prefeita tal. Não. Eu acho que o poder público, historicamente, nesse aspecto cultural, foi omisso. Entendeu? É o que eu acho. E não estou aqui fazendo uma crítica assim, dizendo não foi bom, não foi bom. Não, teve seus pontos bons, mas essa parte foi esquecida, que não podia, entendeu? Eu acho que o poder público poderia ter, depois que a família... Eu posso estar sendo ignorante falando de algo que eu não sei. Acho que a família, depois que o doutor Eldo se foi, que fez questão de preservar tudo e tal e tudo mais. Dona Iva também, que Deus os tenha, pessoas incríveis, maravilhosas. Família, naturalmente, vendeu. Era um bem que não dava mais para todo mundo, era deles, dos pais e tal. A família se desfez. Aí era a hora do poder público chegar. Vamos comprar. Entendeu? Independente de quem era o gestor na época. Porque eu acho que, independente de quem fosse, ia deixar passar ao largo. Não tinha nenhum, não vejo em nenhum esse interesse pela nossa história. Então você acha, na sua visão, você acha que deveria ser, no mínimo, tombado? Sim, Tombado. sim, ali poderia habitar um centro cultural, um museu, Uma casa de cultura. uma casa de cultura. No mínimo, na pior das hipóteses, a biblioteca pública deveria ser ali. Gente, a casa do Quintino Cunha. Ele nasceu aqui, viveu até os 7 anos. Detalhe, na frente de outro monumento histórico, que as pessoas dizem que é a Praça da Roda, mas aquilo ali tem um valor cultural. Itapajé foi a segunda cidade do Ceará a abolir seus escravos. Não tem esse valor todo porque é a segunda, e a segunda é o vice, e o vice às vezes é nada. Não tem representatividade. Mas foi a segunda a abolir seus escravos no estado, isso tem um valor. A casa estava na frente desse monumento, quer dizer, tem todo um roteiro cultural, e a gente está aí se transformando num processo de transformação numa cidade universitária. Isso agrega valor turístico até, entendeu? Então, até essa nossa... Inclusive, ô Wagner, a rua que dá acesso à Praça do Ó, ela tem um nome, e o nome faz jus à referência à Praça do Ó. Sim, o 2 de fevereiro, Isso, né? Justamente. Que, por ironia do destino, foi o dia que eu fui embora daqui, foi no dia 2 de fevereiro. Quando eu fui embora para morar em Fortaleza, foi no 2 de fevereiro de Foi liberto de Itapajé e foi 2004. A minha alforria. É isso aí. Ô, Mas é Wagner, isso. agradecer mais uma vez pela sua vinda, por tudo que você falou, por toda a pontuação, toda a história que você contou, tudo que se contribuiu com o nosso Mix Podcast. É o primeiro, mas é o primeiro de uma forma maravilhosa. O papo tá cara. tão bom que a gente já percebeu que tá com umas 2 vezes que a gente tenta finalizar e a gente não consegue. E voltamos. Cara, eu tô aqui iludido, achando que tá dia claro por causa dessa luz aqui do meu lado. Enrolei o dia de vocês hoje. Tá joia. Então agradecer mais uma vez, viu, o Wagner, tá bom? Certo? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua Amém. participação.
Também agradecer o nosso querido amigo e idealizador desse projeto, Jacob Mesquita. Jacó, mano, o Evandro. Evandro, Max, Lindenberg, muito Tem o obrigado. MP também, o MP que é o nosso produtor. MP? Também, isso, que é o Marcos Paulo. É isso? MP, abraço pra ti também. E Tá obrigado pelo convite, gente. Uma honra, um prazer aqui. Apesar de que eu sempre penso que o silêncio é a coisa mais valiosa que a gente tem. E aí eu falo pra caramba, né? Tá joia. Mas é isso. Obrigado mesmo. Valeu. bom. Que seja de sucesso esse projeto aí de vocês. Deixa eu aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores, a Vila Acústica Pub, que foi quem nos presenteou com esses quitutes, o Suco Melhor Sabor, a Idealize Mob, a galera da Uniaselv também está conosco, os nossos parceiros, muito obrigado. Valeu, gente.